Oi pessoal do 8º ano, tudo bem com vocês? Sou a professora Arabel, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de matemática. Vamos trabalhar nesta aula conceitos da equação do primeiro grau com uma incógnita, resolução de equações e as equações aplicadas em situações problemas. Mas o que é uma coisa diferente da outra? Não vai dar tudo na mesma? Não, não dá tudo na mesma. Porque para aplicar a equação numa resolução de problemas, eu primeiro preciso saber como é que a equação funciona. Primeiro eu preciso montar essa equação. E isso tudo vem da tradução algébrica, do conhecimento dos passos para a resolução de uma equação, aplicá-la no exercício, no problema que você vai resolver e traduzir a resposta, né? O que aquele número vai dizer para você dentro do exercício que você está resolvendo. Vamos lá? Resolver equações do primeiro grau com uma incógnita é o objetivo desta aula. E resolver situações, problemas que recaem em equação do primeiro grau. Aqueles probleminhas que eu vou traduzir e vai formar uma equação. Como é que eu sei que é uma equação? Porque vai aparecer um valor desconhecido, que você vai colocar uma letrinha para representar, e vai aparecer um sinal de igual. Então, dentro do enunciado daquele problema, tem que existir uma palavrinha que faça você pensar em igualdade na hora da tradução, tá bom? Você lembra das dicas para resolver uma situação problema? Um roteirinho. Faço uma primeira leitura, aí destaco os valores importantes, os valores, as informações dadas, traduzo aquelas informações para uma linguagem matemática e resolvo o problema. Na resolução, eu faço aí uma conferência com aquele valor, se ele está coerente dentro daquilo que o exercício queria que você fizesse, né? E como é que eu sei o que eu tenho que fazer no exercício? Lá na perguntinha. Na perguntinha do problema sempre diz o que você tem que fazer, tá? Importante sempre ler e retirar os dados do enunciado. Tá? Às vezes o enunciado é muito longo, é bacana que você faz, é bom para você, economiza tempo se você destacar, sublinhar, passar em um marca-texto, uma caneta diferente, tá? Para destacar aquele valor. Se você for fazer uma segunda leitura, que sempre é bom, você já sabe melhor organizar as ideias aí para montar a tua tradução algébrica, tá? Então, dito tudo isso, vamos fazer um belo de um aquecimento neste primeiro exercício. Observe os anúncios de duas empresas de aluguel de veículos. Primeiro anúncio, Luxo Rent-A-Car, o carro 1.0, para alocação R$ 280 mais R$ 3 por quilômetro rodado. Olha aqui uma informação desconhecida. Vai alugar um carro e vai rodar quanto? Depende. Não sei. Então é aí que entra a letrinha para representar, ok? Segundo anúncio, da empresa O Barato. O mesmo carro 1.0, R$ 400 mais R$ 1 por quilômetro rodado. As duas empresas oferecem a mesma quantidade de informações, tá bom? O que isso significa? Qual deve ser a quantidade de quilômetros rodados para que o valor do aluguel seja o mesmo em ambas as agências? Então, copie direitinho essas informações, destaque os valores dados, os valores informados, traduza para a situação para uma linguagem matemática, uma sentença algébrica, use a igualdade ali que aparece na pergunta, que você vai encontrar o valor bem rapidinho.
Vamos conferir a resolução desse probleminha? Olha só. Vamos chamar de x a quantidade de quilômetros rodados. Na leitura, nós já identificamos que esse era o valor desconhecido. E ali que entrou a representação algébrica, o x. Depois, agora vamos organizar as equações. Primeiro cartaz tem a primeira equação. Luxo rente a car, que pede... Opa, apareceu um E a mais aqui, não tem problema. O que interessa está aqui, número 280 mais 3x. Segundo cartaz, o barato, R$400 mais 1x. E esse x entrou no lugar do quilômetro rodado, certo? Para frente. Vamos igualar os valores cobrados, que é o que dizia lá na perguntinha. Apareceu a palavra mesmo. Quando apareceu a palavra mesmo, já deu a ideia de igualdade. 280 mais 3x igual 400 mais x. Agora, resolver a nossa equação. 280 mais 3x igual 400 mais x. Ai, prof, está falando toda hora isso. Sim, a gente tem que reforçar os valores que estão aparecendo na equação para já ir sabendo o que eu vou ter que fazer. No primeiro membro, nós vamos deixar todos os valores que tem x. No segundo membro, nós vamos deixar todos os valores que não tem x. E isso acontece pelo princípio aditivo que você fez aí, certo? 3x menos x, 2x. 400 menos 280, 120. Se 2x é igual a 120, 1x só vai ser igual a quanto? Não tem que dividir por 2? Então, dividindo por 2 o x deu x e dividindo por 2 o 120 deu 60. Se uma pessoa rodar 60 quilômetros, o valor a ser pago será o mesmo nas duas agências de aluguel. A importância da resposta, porque às vezes você chegou aqui e você nem sabe o que mais que você estava calculando do teu exercício, certo? Então, esse 60 tem que fazer sentido no contexto do probleminha que você estava resolvendo, tá? E aonde que vai aparecer que você entendeu o probleminha que você estava resolvendo? Quando você formaliza com a sua resposta, tá bom? X igual a 60. Então, no lugar do x, eu vou trocar pelo 60. Aqui é o momento que nós fazemos a verificação, se aquele valor está de acordo com a situação envolvida, tá? Onde ele estava envolvido. Trocando o x por 60, 280 mais 3 vezes 60, vai dar 460. 400 mais x, trocando o x por 60, 400 mais 60, 460. A ideia não é que eles tivessem valores iguais? São iguais para x igual a 60 quilômetros. Foi certinho o que nós fizemos, ok? As dicas, aquilo que você aplicou na resolução desse problema e vai aplicar nos demais também. Após uma primeira leitura, procure destacar os dados que são fornecidos no problema. Fizemos. Entender a pergunta do problema para saber o que se deve calcular. Fizemos. Depois, identificar as operações necessárias para responder e efetuá-las. Ali aparecia a soma de R$3 por quilômetro rodado. Então, ali eu entendi que era 3 vezes o quilômetro rodado, né? Aí, entendi que era uma multiplicação. Verificar se a solução encontrada é coerente com a situação proposta. O exercício, o problema queria que os valores fossem os mesmos. Quando o x encontrado foi colocado na equação, os valores ficaram os mesmos, não é verdade? Então, fizemos também e, por último, formalizamos com a nossa resposta, que deixou o problema resolvido e completinho, tá? Faça isso agora no segundo. No setor de produção de uma fábrica de roupas, 2/5 dos funcionários trabalham na etapa de corte, primeira informação. 1/5 na etapa de modelagem, segunda informação. E os 90 funcionários restantes, terceira informação, na etapa de costura. Então, nessa primeira frase, você tem 3 informações para destacar. Quantos funcionários trabalham no setor de produção dessa fábrica? O que eu preciso descobrir é isso aí. Para representar esse problema, Luana escreveu 2x sobre 5 mais x sobre 5 mais 90 igual a x. Será que ela escreveu certinho a tradução algébrica? Letra A. Explique como Luana pensou para escrever essa equação e indique, por exemplo, qual é a incógnita e o que ela representa. O que ela trocou por x?
Letra B aqui, não é letra A, tá, gente? Letra B. Qual é a resposta do problema? Ou seja, a solução dessa equação. Faz aí rapidinho que a gente já corrige. Vamos corrigir aí a tradução desse problema e a resolução, tá? Olha só. Letra A. Explicar como é que a Luana escreveu essa equação. Nessa equação, a incógnita x, né, que é o valor desconhecido, aquilo que eu estou procurando, representa a quantidade total de funcionários do setor de produção. Eu sei que 2 quintos de x na etapa de corte, x sobre 5 são da etapa de montagem e 90 é a quantidade de funcionários da etapa de costura. Né? Então, somando essas três quantidades, é a quantidade total de funcionários. Era isso que eu não sabia, que o exercício não deu de informação. Então, aí que entrou a letrinha X. A resposta do problema. Para determinarmos
quantos funcionários trabalham no setor de produção, basta resolvermos a equação que Luana escreveu. E ela escreveu direitinho. Somou os três setores e vai dar o total de funcionários. Aparecem aqui, então, dois denominadores, duas frações com denominador 5, fazendo o MMC e fazendo já as frações equivalentes, nós temos 2x sobre 5 mais x sobre 5 mais 450 sobre 5. 5 dividiu por 1, multiplicou por 90, 450. 5 dividiu por 1, multiplicou por x, 5x. Tranquilo? 2x mais 1x, 3x. Esse 450 está misturado aqui onde tem letra, a gente não quer ele aqui, a gente quer ele do outro lado. Então, no primeiro membro da equação, nós vamos deixar sempre os valores acompanhados com os x, ou com a letrinha que você estiver usando. No segundo membro da equação, a gente vai estar usando o valor que não tem x. Mas, prof, não é isso que está escrito aí. Tem problema. A ideia é separar, tá bom? Foi mais fácil separar desse jeito para o 450 não ficar negativo. Porque quando ele aparecesse do outro lado, você ia ver que ele ia ficar negativo e você ia poder ficar preocupado, né? Então, eu vou levar os valores de x para o segundo membro. 3 veio para cá, ok? 5x menos 3x, 2x. Olha lá. 5x menos 3x, 2x. Se o 450 é igual a 2x, quanto que vai ser um x só? Divide por 2. Dividindo por 2, 225 funcionários no setor de produção. E aí ficou fácil para encontrar quantas pessoas trabalhavam nessa empresa, nessa fábrica, não é mesmo? Terceiro exercício, agora você já aqueceu bastante, vai fazer esse aí com bastante tranquilidade também. Para fazer um canteiro em sua chácara, Helena quer cercar uma região retangular usando exatamente 100 metros de tela. Esse canteiro deve ter 7 metros de comprimento a mais que a largura. Então, não sei quanto que é a largura, concorda? Como representa a figura abaixo? Largura igual a x, comprimento x mais 7. Se eu vou cercar o terreno, é o perímetro, é o contorno, é todo mundo, concorda? Quais dimensões deve ter esse canteiro? É um canteiro de quanto por quanto? Faz aí que você já me conta.
Estamos trabalhando com medida, não pode aparecer sinal negativo. Se apareceu, alguma coisa deu errado. Vamos fazer a correção e colocar tudo dentro do esquadro, tá bom? Como a Helena irá cercar toda a região retangular, temos que a soma de todos os lados. A modelagem matemática, né? Vou transformar isso num retângulo, que é um terreno retangular, e vou fazer o perímetro, a soma de todas as medidas dos lados. Como tem letras e números envolvidos, como é que eu trabalho com letras e números na hora da soma? Somo letra com letra, número com número. Quantos x você está vendo aparecer na figura? 4. X mais x mais x mais x, 4x. Quantos números 7 você está vendo aparecer na figura? Não são 2? 2 vezes 7, ou 7 mais 7, 14. Somando tudo isso, tem que dar os 100 metros de fio de tela que ela tem para usar para fazer, para cercar esse terreno, certo? Para frente. 4x mais 14 igual a 100, que é a equação que representa essa situação problema. O menos 14 apareceu aqui, lembra que nós separamos? Valores que tem x, valores que não tem x. 100 menos 14 dá 86. Se 4x é 86, 1x só, divido por 4. 86 divididos por 4, 21,5. Isso quer dizer que cada x desse terreno aqui, ó, vale 21,5 metros, tá bom? Colocando então ali, ó, aqui era x e x, lembra-se do desenho original? 21,5. O comprimento eu somava com 7, então 21 mais 7 é 28,5. Se o x é 21,5, o x mais 7, 28,5. Tranquilo? Vamos verificar se dá 100. Se somando tudo isso dá 100? 21,5 com 21,5, 42 mais 1, 43. 43 mais 28,5 mais 28,5, 100. Será que a prof fez as contas certas? Ah, meu Deus. Minha continha aí, verifica então, tá bom? Vimos nessa aula resolução de situações e problemas com o uso de equações do primeiro grau com uma incógnita, você viu que é bem tranquilinho de traduzir e resolver, e reforçamos as etapas do processo de resolução. É importante seguir aquele roteirinho para não dar nenhum escape, ok? Eu fico por aqui, me despeço de vocês, um grande abraço e até a próxima.